Olá, paz do Senhor Jesus, meu querido e minha querida, paz do Senhor Jesus, meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite, porque eu não sei que horas essa mensagem vai chegar até você, mas ela chegará no momento certo, na hora exata, porque para Deus não é coincidência, para Deus não é acaso, para Deus não é destino, para Deus é Deus. Então, se você está de frente a esse vídeo, é porque Deus quer palestrar contigo e você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou, amém? Eu já quero chegar sendo profeta, sendo boca de Deus para você. Eu quero chegar profetizando que toda tempestade na sua vida está sendo dissipada. Gente, nós estamos no segundo dia da campanha. Eu vou profetizar esses 3 dias sobre tempestade na sua vida. E vou profetizar a mesma coisa. Toda tempestade já está sendo dissipada na sua vida no nome de Jesus. Não há vento, não há furacão, não há tufão, não há levante, não há nada. O Senhor hoje está repreendendo ventos e tempestades. Se prepara para viver o melhor de Deus. Se prepara para viver, sabe, calmaria na presença de Deus. Amém? Eu quero estar te convidando para estar orando comigo em nome de Jesus, porque a oração ela abre os céus ao meu favor e ao seu favor. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado e Pai querido, mais uma vez na sua santa e gloriosa presença. Senhor, perdoa os nossos pecados, palavra, atos, pensamento. Perdão, Senhor, por tudo que temos feito, falado que não provém de Ti. Repreenda, Senhor, todo levante, todo mal, todo embaraço, todo principado, potestade da região celestial, no nome de Jesus. Toma essa live nas suas mãos. Toma cada vida que aqui está nas suas mãos, Senhor, no nome de Jesus. Quebra o ar, corta a lança, queima os carros de ferro no fogo, no nome de Jesus, e dá vitória para esse povo. Toma aqui, Senhor, o povo que está na campanha, no nome de Jesus. Visita cada lar, cada casa. Repreenda o devorador, o migrador, o cortador, o ceifador, o gafanhoto, no nome de Jesus. Dá vitória para esse povo. Visita a saúde, visita a finança, visita o familiar, visita a área financeira, sentimental, é o que eu te peço, Senhor, no nome de Jesus. Toma essa campanha nas tuas mãos, que cada um que entrar nessa campanha, Senhor, eu não sei qual é a tempestade, Senhor, que essa pessoa tá, mas em nome de Jesus, Senhor, que toda tempestade venha se acalmar, no nome de Jesus. Amém, meu querido? Amém, minha querida? Seja abençoado no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Se você é novo no canal, seja bem-vindo. Meu nome é pastora Magna Vasconcelos, tá bom? Se você não é inscrito, já se inscreva aí, tá escrito em letras vermelhas aqui embaixo, inscreva-se, se inscreva, ativa o sininho para você receber notificações no nome de Jesus, amém? Então, em nome de Jesus, seja abençoado no nome de Jesus. Tem aqui no YouTube, tem no Kawaii 6.000 membros, no Facebook quase 1.000 membros e tem aqui e no Instagram, tá bom? Então, em nome de Jesus, se inscreva lá também. Você que quer nos levar para pregar na sua igreja, a minha agenda está aberta para o segundo período deste ano. Então, se quiser, em nome de Jesus, entre em contato ou aqui ou no Instagram pelo direct. Tá bom, meu querido e minha querida, seja abençoada em nome de Jesus. Eu já quero pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22, no nome de Jesus. Hoje nós estamos na campanha, são 3 dias de campanha, tá bom? Deus acalma a tempestade na minha vida. Eu não sei qual tempestade você está passando, mas uma coisa eu sei, ela vai ter que se acalmar no nome de Jesus. E hoje eu quero falar, ontem nós falamos da tempestade que a fé vai embora, da tempestade que ficamos enfraquecidos, não é? Ao ponto de você não ter mais fé. E hoje eu quero falar da tempestade que te amedronta, da tempestade que mexe com o seu alicerce, que você entra com fé na tempestade, sabe? Eu vou vencer. Mas aí depois você olha para o tamanho da tempestade e começa a esmorecer. É sobre isso que eu vou falar hoje. Então, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Diz assim: Jesus anda sobre as águas. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar.
à parte, e chegando já à tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era o contrário. Mas na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temas. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem, Pedro. E descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo, clamando, dizendo: Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-lhe e disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Até aqui, em nome de Jesus. Isso é uma palavra gloriosa. Ela nos conta aqui sobre a passagem. Aqui, presta bem atenção, João Batista, ele tinha acabado de falecer. Jesus tinha feito a multiplicação dos pães, mas Jesus estava triste com a morte de João Batista. Então Jesus se retira para orar e ele vai para o monte, mas ele dá uma ordem para os discípulos para eles irem para o outro lado, para eles chegarem a Genezaré. Então o Senhor havia dado uma ordem, os discípulos obedecem. Eu acho engraçado, gente, porque se você olhar alguns capítulos atrás, Jesus convida eles para não entrarem no barco, né? Aí a tempestade foi o de ontem. A tempestade pega eles. Agora Jesus aqui está ordenando que eles entrem no barco, entendeu? Lá em Lucas fala, Jesus dá ordem, constrangeu eles para que entrassem. Então, eu conjecturo que aqui já havia um pequeno medo, porque eles já haviam passado por uma tempestade, você tá entendendo? Então, quando você sai de um problema e você vê que você está se encaminhando talvez para um outro problema, isso te amedronta um pouco, entendeu? Quando você acaba de passar por um processo, aí você acha que você vai, vou respirar aliviado, e de repente você não respira aliviado. Então, aqui Jesus deu uma ordem que eles tinham que entrar, você tá entendendo? No barco, que eles iam chegar do outro lado. Mas Jesus não falou, olha, tem uma tempestade não, e tem uma grande tempestade. Eles entram no barco de tarde. E na segunda vigília da noite já é 3, 4 horas da manhã, você tá entendendo? Então, eles estão desde a tarde até a madrugada, com ondas assolando o barco. E dessa vez Jesus não está no barco. Se da outra vez Jesus estava no barco e eles se apavoraram, agora Jesus não estava dentro do barco, sabe? Da outra vez eles se apavoraram e estava vendo Jesus só dormindo, mas a presença estava ali. Agora eles não estavam vendo nem dormindo e nem dentro do barco. E a palavra vai dizer que eles começam a remar, começam a se desesperar, porque é uma onda atrás da outra onda, você tá entendendo? É uma coisa atrás de outra coisa, é como se você levantasse, sabe? Tá sendo afogado, aí você conseguiu submergir e de repente vê outra onda e te dá um caixote, que a gente fala, e de repente você nada contra aquele caixote, sobe de novo e vem outra onda. É mais ou menos assim que eu quero que você entenda, tá? Então, era como se fosse um problema atrás de outro problema, porque a palavra vai dizer que eles estavam no meio do mar, açoitados pelas ondas, porque o vento era o contrário. Talvez você chegou nessa live açoitada por ondas. Talvez você chegou nessa live cheia de problema. Talvez você chegou nessa live debaixo de uma tempestade, debaixo de uma perseguição, debaixo de um decreto de morte, decreto de falência, decreto, sabe, de fim de casamento, decreto de Satanás que os filhos estão nas drogas, você tá entendendo, na prostituição, que você não sabe como lidar com aquela situação. Talvez você chegou nessa live com uma porta trancada,
Você tá entendendo? Talvez você chegou aqui açoitado mesmo. Açoitado é açoite, é um vento atrás do outro, uma onda atrás da outra, você tá entendendo? E pessoas desesperadas dentro do barco. Aqui esses discípulos estavam totalmente desesperados. Mas a palavra fala que Jesus estava lá no monte orando. Eu já entendo que no meio da tempestade eu tenho que orar. Eu já entendo que no meio da perseguição eu tenho que orar, no meio do diagnóstico eu tenho que orar, no meio de uma porta fechada eu tenho que orar, no meio de um casamento falido eu tenho que orar. Não importa qual é a tempestade que você está vivendo. Primeira coisa, você tem que orar. Tem que ter intimidade com Deus, tem que ter secreto com Deus, você está entendendo? Então a palavra vai dizer que Jesus está observando o tempo inteiro. Irmãos, desde ontem eu estou falando, não é porque você não está vendo Jesus no barco, que Jesus não está te olhando, não está te observando, não está no controle da situação, sabe? A gente quer olhar por vista, ai, eu não estou vendo, ai, não tem ajuda, ai, não tem isso, não tem aquilo. Irmão, Jesus não perde o controle da tua tempestade, não perde o controle do teu processo, não perde o controle do teu casamento, não perde o controle dos teus filhos, não perde o controle de nada. Do teu diagnóstico, não perde o controle. Você tá entendendo? A palavra de Deus fala o quê? No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. E às vezes no meio da aflição a gente perde o ânimo, perde a força, perde a fé, não quer mais orar, não quer mais jejuar, tá cansado. Tem pessoas que estão cansadas. Sabe o que é cansaço? Cansaço que você tá cansado. Cansaço é você na dor e tem a sensação que vai morrer na praia. Deus me trouxe aqui para dizer para você, ninguém vai morrer na praia, ninguém vai perecer. Você tá entendendo? Deus hoje tá renovando forças de pessoas que estão cansadas, que estão com medo, que estão a ponto, sabe, de desistir. Não desista. Primeiramente, não desista de você, tá? Primeiramente de tudo, não desista de Deus. Segundo, não desista de você. Terceiro, não desista da sua família. Continue a nadar, continue a remar, continue dentro do barco. E a palavra vai dizer que Jesus começa a andar em direção ao barco. E quando Jesus começa a andar e se aproxima do barco, mas a intenção de Jesus era passar o barco. Mas eles, vendo Jesus andando sem reconhecer que era Jesus, eles começam a temer. E quando eles começam a temer, entra o medo. E quando o medo entra, eu costumo dizer que o medo é um espírito, porque ele te paralisa. Quando o medo te paralisa, que esses discípulos estavam apavorados, eles estavam aterrorizados. Às vezes, diante de uma circunstância, diante de um problema, você fica aterrorizada, aterrorizado, você fica com medo, você coloca na sua cabeça que você não vai conseguir. Ah, eu tenho a ordem, eu tenho a promessa que Deus vai fazer, mas eu não tô vendo como Deus vai fazer. Gente, você não tem que ver nada, você tem só que crer. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Eu não tô vendo, mas eu tô acreditando que vai acontecer. Fulano não precisa acreditar na minha promessa. Ciclano não precisa acreditar na minha promessa. Quem precisa acreditar sou eu. Quem precisa ter fé sou eu. Quem tem que botar o pé e a estrada aparecer sou eu. Você tá entendendo? É fé. A palavra vai dizer que eles começam a gritar, ao ponto de Jesus ter que se manifestar, ter que falar: ei, sou eu! Porque no meio do problema a gente se desespera, a gente fica com medo. Quando você olha para o tamanho da onda, a onda está entrando no barco, o barco vai se arrebentar, eu vou me arrebentar nesse problema, você começa a se desesperar. E Jesus está bem de longe te olhando, caminhando na tua direção e você não consegue ver que é o mestre. Você não consegue ver que é a mão dele orquestrando a tempestade, porque essa tempestade aqui, quem estava orquestrando era Deus. Você está entendendo? Como na pregação de ontem, a tempestade era parte do inimigo. Aqui já não é parte do inimigo. Essa tempestade quem mandou foi Deus. Tem tempestade que é Deus que nos bota na prova. Então a palavra vai dizer que eles começaram a se amedrontar, começaram a ficar com medo. E o medo paralisa. E quando você paralisa, você não toma decisão. Quando você paralisa, você não toma atitude. O medo toma conta do teu ser ao ponto que você nem consegue fazer nada. Porque aquilo só fica na sua cabeça, você só fica pensando no problema.
problema e não vê solução. Mas Jesus falou, eu vou te passar, você vai vencer, você vai atravessar. Eu não te prometi, eu não ordenei, então acalma o seu coração, é isso que o Senhor está falando. Aí a palavra vai dizer que eles começam a gritar, e Jesus, ei, sou eu. Aí Pedro fala assim, se é tu mesmo, deixa-me ir até você. Jesus fala, então vem, Pedro. Eu imagino aqueles discípulos no barco. Olha, Pedro, não vai não, hein? Olha, Pedro, olha o tamanho dessa onda. Pedro, tu vai andar mesmo aí, sabe? Às vezes a gente tem que tomar algumas decisões. O Senhor mandou a gente fazer alguma coisa e as pessoas estão, isso não vai dar certo. Às vezes Jesus já falou, vai lá e abre a loja que eu tô com você. E as pessoas estão falando, olha, Pedro, não bota o pé aí não, sabe? E você acaba acreditando que aquilo não vai dar certo, porque você não tem dinheiro para abrir, não tem nada para fazer. Você tá entendendo? Mas Deus mandou você, te convidou para ir fora do barco, você tá entendendo? Às vezes você tá com o laudo médico na mão e tá todo mundo falando, olha, câncer não tem cura, AIDS não tem cura, isso aqui não tem cura. E Jesus já falou, eu vou te curar, eu vou trabalhar contigo no sobrenatural. Ah, AIDS não tem cura. Gente, eu sirvo a um Deus do sobrenatural. Eu sirvo a um Deus de dois laudos, antes e depois. Eu sirvo a um Deus que confunde a medicina e bota o médico com o queixo caído. É esse Deus que eu sirvo. E a palavra vai dizer que Pedro bota o pé e começa a andar. Às vezes, sabe, Deus falou, vai lá que eu vou fazer. A gente, eu vou, Jesus, eu vou. Aí você vai como Pedro, bota o primeiro passo, aparece a estrada. Bota o segundo passo, aparece a estrada. O terceiro passo, aparece a estrada. Mas quando chega no quarto passo, você sente o vento soprando bem aqui. Aí sente o mar gelado lá no teu pé. Aí você começa a falar, gente, essa onda deve ter uns 3 metros, 4 metros, deve ter essa onda que eu tô andando aqui. É, porque esse é um lago, mas está como se fosse um mar. Ai, se eu afundar aqui, será que um tubarão vai me engolir? Um peixe vai me engolir? É assim que a gente faz. Quando a gente entra no hall da incredulidade. Tu começa bem um negócio. Deus falou que a vitória é sua, tu começa a caminhar, mas aí os problemas começam a aparecer. E você começa a não acreditar que aquilo vai acontecer. Você tá entendendo? Você começa a entrar uma coisa chamada incredulidade. Que Deus falou que você vai atravessar, que você vai passar, que a vitória é sua, que Deus vai reconstruir tua casa, reconstruir teu casamento, Deus vai trazer quem foi embora de volta, Deus vai colocar tudo que está fora do lugar no lugar. Mas aí as outras pessoas estão falando, será que vai trazer mesmo de volta? Será que vai construir mesmo? Ah, será que fulano vai abrir um negócio? Ah, será que fulano vai terminar a faculdade? Ah, será? E eu começo também a olhar o tamanho da onda e começo a pensar, fulano tem razão. Se eu botar o pé, der mais um passo aqui e eu começar a afundar. Pedro começou a duvidar. E num ato que ele começou a duvidar, o pezinho dele começou a afundar. Porque quando você duvida daquilo que Deus planejou para você, daquilo que Deus te prometeu, você não consegue alcançar. Porque você começa a ver sem ser com os olhos da fé e começa a olhar com os olhos carnais. Não olha com os olhos humanos, olha com os olhos da fé. O Senhor não falou que eu vou atravessar, eu vou atravessar. O Senhor não falou que a porta é minha, eu vou passar. O Senhor não falou que já bateu o martelo ao meu favor nessa causa, eu vou tomar posse. O Senhor não falou que vai trazer de volta, eu vou receber de volta na minha casa. O Senhor não falou que vai renovar minha aliança, já tô com a aliança nova no casamento. O Senhor não falou que eu vou casar? O Senhor não viu armá-lo? O Senhor não usou o vaso falando que viu armá-lo? Então eu vou atravessar, não sei de que jeito, como vai acontecer, o que vai fazer, o como será, mas eu sei que vai. Entendeu? É olhar para fé, pela fé. Eu vou botar o pé e a estrada vai aparecer. Eu vou botar o pé e a estrada vai aparecer e eu vou andar. E quando eu ver, a onda já passou, eu já cheguei. Mas Pedro não pensou assim. Ele sentiu água gelada. Ele escutou o vento bater. Talvez você esteja sentindo água gelada e ouvindo o vento bater. Ouvindo as vozes dizendo que você não vai conseguir, que a obra não vai terminar, que você não vai chegar, que não vai acontecer, que o marido, que a esposa não vai ser liberto, que não vai entrar com você pela porta da sua igreja. Talvez você esteja escutando muitos ventos, muitas vozes. Você está entendendo? E Deus me trouxe aqui para falar para você, limpa o teu ouvido.
Escuta a minha voz. E a ordem que eu te dei é rema e chega do outro lado. Vai glorificando. Tá vendo que a tempestade piorou? Vai dando aleluia, glória a Deus. Vai cantando, vai jejuando, vai descendo, vai pedindo força, mas não perca a sua fé. Você tá entendendo? Não deixa o medo te apavorar. Não olha pro lado e fica em pânico, porque Pedro aqui deve ter entrado em pânico. Sabe o que é pânico? Você tá no meio do mar vivendo sobrenatural. Deus te colocou, não convidou ninguém. Jesus podia ter falado: olha, Simão, vem também. Tá entendendo? Olha, vem também, Judas. Não, vem Pedro. Jesus podia falar: João, vem também você. Não, vem Pedro, porque Jesus sabe quem ele convida para andar sobre as ondas, quem ele convida para fazer o sobrenatural, quem ele convida para viver aquilo que ele não separou para ninguém viver, mas separou para você. Jesus sabe quem convida. Então hoje o Senhor está falando sobre o medo de tomar posse de bênçãos que Deus falou que vai acontecer, que a ordem é para chegar do outro lado, mas você está olhando o tamanho da impossibilidade. Você está olhando o tamanho da porta de ferro que está na sua frente. Ei, lembra de Pedro? Pedro estava preso, querido. O que aconteceu? O anjo foi lá, aparece na cadeia, solta os grilhões, sai com Pedro debaixo, querido, de 4 quartetos de soldado. Fica de frente ao ferrolho de ferro, a um portão enorme, que provavelmente devia ser várias pessoas para abrir aquele portão. Só fica de frente, o ferrolho anda sozinho e o portão abre. Porque quando Jesus vai na minha frente e na sua frente, não tem ferrolho de ferro, não tem porta trancada. Você tá entendendo? Não tem fechadura que não se abra. Não tem mar que não se abra. Não tem Jordão que não se abra. Não tem sobrenatural que não aconteça. Mas o Senhor tá hoje chamando você para largar o medo, largar a incredulidade. Porque para viver o sobrenatural não pode ter medo. Para viver o sobrenatural não pode ter incredulidade. Para viver o sobrenatural tem que andar por fé. E outra coisa, se você anda com uma pessoa que não tem fé, perdão, do teu lado, já despacha ela. Você tá entendendo? Porque é atraso de vida. Pessoas que ficam falando: isso não vai acontecer, isso não vai, isso não vai. Gente, ou você vive no sobrenatural, porque com Deus é o sobrenatural, ou você não anda com Deus. Andar com Deus é andar no sobrenatural, é você botar o pé e a estrada aparecer. Você tá entendendo? Não tem estrada, mas eu tô botando o pé. Sabe, andar com Deus é isso. E Pedro olhou. E quando ele olha, ele começa a afundar. E quando ele começa a afundar, ele se desespera. A palavra não fala até que ponto ele afundou. Mas para ele se desesperar e ele começa a chamar Jesus, eu creio que ele começou a afundar bem. Você tá entendendo? Eu creio que praticamente isso é eu, Magna, tá, gente? A palavra não fala sobre isso, sou eu conjecturando. Eu creio que ele afundou, voltou, sabe? Porque ele começa, presta atenção, e a palavra assim, ó, ele começa, e logo Jesus, ó, mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Então ele foi para o fundo. Chamou dizendo: Senhor, salva-me. Então, provavelmente, ele afundou, sabe quando tu afunda e volta? E ele: Senhor, salva-me, porque a incredulidade, gente, ela te consome muito rápido. Você afunda muito rápido, porque você não acreditou naquilo. Se você não acreditou, não tem como acontecer. A palavra de Deus falou que tudo que tiveres ligado na terra será ligado no céu. Então, primeira coisa que você tem que ter é fé. Primeira coisa que você tem que ter a chave da fé, ligar para a porta abrir e acontecer. Confirmação: se eu tô ligando aqui na terra, liga aí no céu. Tem que ter fé, oração de fé, entendeu? A palavra vai dizer que o Senhor logo estende a mão, segura ele e diz: homem de pouca fé, por que duvidaste? Deus hoje me trouxe aqui para falar para você: por que duvidou da promessa que eu te dei? Por que duvidaste daquilo que eu falei que eu vou fazer? Por que tu duvida? Por que você tem medo? Porque você está falando que não vai acontecer.
Porque você está olhando para a incredulidade, está olhando para a sua circunstância, está olhando para a sua conta bancária. Porque você está olhando para aquilo que não é para você olhar. Olhe para mim, olhe para Deus. Você está entendendo? Tira a incredulidade do seu coração, porque quando Deus promete, é prego batido com ponta virada, vai acontecer. Não importa o que A falou, o que B falou, o que importa é o que Deus falou. Você não tem que se preocupar, irmãos, quando Deus entrega uma promessa. Eu estava falando com Deus, né? Acho que foi ontem ou hoje, eu não lembro, porque eu falo com Deus o tempo inteiro, gente. Eu estava falando com Deus, que Deus falou algo para mim. Numa semana, Deus confirmou através de 3 vasos. 3 vasos me entregaram a mesma coisa. E eu perguntei assim, Senhor, como vai acontecer, né? Se fosse em outra época, eu tinha a certeza, né? Eu falando com Deus, que tinha como isso acontecer. Agora não tem como isso acontecer, eu falando com Deus. Aí na mesma hora eu me corrigi. Eu falei assim, Senhor, não me importa de que maneira vai acontecer. Eu só vou descansar o meu coração, porque se tu prometeu, eu sei que alguma coisa tu vai fazer. E eu sei que Deus vai fazer o sobrenatural. Eu sei que Deus vai me surpreender. Tu acha que eu vou ficar pensando de que maneira aquilo vai acontecer? Não, eu vou viver na minha vida. Você tá entendendo? Porque o dono do tabuleiro, quem mexe as peças é Deus. Então eu só tenho que acalmar meu coração e esperar acontecer. Eu vou botando o pé, a estrada vai aparecendo. Eu vou botando o pé, a estrada vai aparecendo. Porque se eu ficar questionando como vai fazer, será que eu vou ter dinheiro? Será que isso vai acontecer? Será que o coração de fulano vai ser tocado? Será que aquilo? Não, não vou fazer, porque isso não sou eu que tenho que fazer. O dono da promessa é que cuida da promessa. Oh, aleluia. Não é eu que tenho que cuidar da promessa, não é você que tem que cuidar da promessa. Já vai colocando aí nos comentários. O dono da promessa é quem cuida da promessa. É você falando com Deus, Senhor, tu que prometeu, mas quem vai realizar é você, eu só vou receber. Você tá entendendo? Então o dono da promessa é quem cuida da promessa. Não sou eu que tenho que cuidar, não sou eu que tenho que me preocupar. A ordem é, Magna, chega do outro lado. A ordem é, querida, chega do outro lado. A ordem é, querido, chega do outro lado. Então tá preocupado por quê? Tá cabisbaixo por quê? Tá questionando por quê? A ordem chega do outro lado. Porque se eu ficar questionando, eu vou afundar que nem Pedro, porque eu vou ficar pensando com os olhos, sabe, carnais. Aí vou ficar pensando em várias coisas. Ai, não tem como isso acontecer por causa disso, por causa disso, por causa disso. Não, não quero saber. Eu sirvo a um Deus do impossível. Eu sirvo a um Deus do sobrenatural. Tá entendendo? Eu só sei que quando estiver pronto vai vir para minha mão. Então acalma o seu coração. Se você tem uma promessa de Deus, não te importa, não te preocupa de que maneira vai acontecer. Eu só quero te dizer que vai acontecer. Não seja Pedro. Se você está saindo fora do barco para viver o sobrenatural, viva o sobrenatural. Porque são poucas pessoas que vivem o sobrenatural de Deus. Muitas pessoas só ficam dentro do barco, mas tem pessoas selecionadas para sair fora do barco. São pessoas que são escolhidas a dedo. Se você for escolhida a dedo para sair fora do barco, glorifica ao Senhor, porque fora do barco são desertos que é você e Deus e mais ninguém. Então acalma o seu coração, porque o deserto nunca foi para te matar, nunca foi para te humilhar, nunca foi para te afundar. Deserto sempre foi para você ter experiência com Deus. Andar sobre o mar é ter experiência com Deus. Então, se você entrou nessa campanha, sabe, de o Senhor acalma a tempestade na minha vida, saiba que a tempestade que Deus vai te chamar para andar fora do barco, sabe? E andar fora do barco é viver o sobrenatural. Andar fora do barco é viver o que ninguém mais vai viver, mas você vai viver. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Não deixa o medo te atormentar. Não deixa o medo te apavorar. Saiba que você coloca o pé e o Senhor coloca a estrada. Já coloca aí nos comentários, querida, eu vou colocar o pé e o Senhor vai colocar a estrada. Eu vou colocar o pé e o Senhor vai colocar a estrada. Eu vou colocar o pé e o Senhor vai colocar a estrada. Oh, aleluia! Essa é a palavra que eu tenho para você. Eu quero te convidar para estar orando comigo nesse segundo dia da campanha, acalmando a tempestade na minha vida, porque o Senhor está acalmando tempestades aqui, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado e Pai querido, Senhor, eu te entrego nas tuas mãos cada pessoa que está vivendo uma tempestade aqui. Senhor, essas pessoas que estão
aterrorizada, que estão com medo, Senhor, porque estão vivendo o processo de andar sobre as ondas. E andar sobre as ondas é viver o sobrenatural. Andar sobre as ondas é ter algo de ti que ninguém vai ter. É ter a experiência de ti que ninguém vai ter. Então, em nome de Jesus, Senhor, tira a incredulidade do coração, tira o medo do coração, tira a angústia, tira o pavor, que ela possa botar o pé, Senhor, e saber que tu vai colocar a estrada, que ela possa colocar o pé, Senhor, e não afundar, não sentir, Senhor, a tempestade, não escutar o barulho dos ventos contrário, das pessoas falando que ela não vai conseguir, que isso não é para ela, sabe, que a promoção não vai sair, que não é para ela, sabe, Senhor, que o casamento não vai ter que ser restaurado, que não é para ele, que não é para ela. Repreende, Senhor, os ventos ao contrário, de vozes ao contrário daquilo que tu nos prometeu, daquilo que tu falou que vai acontecer, porque, Senhor, quando tu manda entrar, passar pro outro lado, eu sei, Senhor, que não vai ser fácil chegar do outro lado, eu sei que a caminhada é longa, Senhor, e muitas das vezes até demora, Senhor Jesus, mas eu sei que eu não vou perecer, eu sei que eu vou botar o pé e a estrada vai aparecer, porque tu és fiel àquilo que tu prometeu, Senhor. Então eu coloco nas tuas mãos, Senhor, porque eu não sei de que maneira vai acontecer. Porque muitas das vezes, Senhor, temos medo, Senhor, de falhar e afundar como Pedro, Senhor, mas tu não deixa ninguém afundar. E mesmo, Senhor, se um de nós afundar, tu nos levanta com mão forte, Senhor, porque tu és o socorro bem presente na angústia e na tribulação. Se tiver alguém, Senhor, afundando como Pedro, porque ouviu ventos ao contrário, ouviu vozes falando que ela não ia chegar do outro lado, no nome de Jesus, Senhor, tu levanta essa pessoa hoje, no nome de Jesus. Levanta, 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 fortalece, dá ânimo, Senhor Jesus, dá coragem, dá fé, Senhor Jesus, troca o fardamento dela, Senhor, é o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. E amém, amém, meu querido. Amém, minha querida, seja abençoada em nome de Jesus. Não temas, não te assombres, porque o Senhor é teu Deus. Não olhe pelos olhos, sabe, carnais, olhe pelos olhos da fé. Bote o pé, que a estrada vai aparecer. Nunca mais esqueça disso. Você bota o pé, que Jesus coloca a estrada. A sua função é só botar o pé, porque da estrada quem cuida é Deus. E a ordem é chegar do outro lado. Amém? Seja abençoada em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo em nome de Jesus. Beijo grande. E amanhã vamos estar encerrando essa campanha no nome de Jesus com chave de ouro. Aleluia, glória a Deus. Amanhã nós vamos falar sobre a tempestade que a gente quer sair do barco. A tempestade que a gente não conseguiu suportar. Aquela tempestade que a gente não quer viver mais aquilo, mas sim quer abandonar o barco. Não perca. Amém? O Senhor não quer que você abandone o barco, o Senhor não quer que eu abandone o barco. Seja abençoado, beijo grande e até a próxima.